Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor, quarta-feira é aquele dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda por entender a importância de aprender, de obter informações sobre ingredientes, grãos e alimentos que podem fazer toda a diferença com relação à nossa saúde. Hoje é dia do nosso Consulta na Cozinha. Já começo com uma pergunta. Você é um apreciador de café? Qual que é a sua relação com esse grão? Aliás, não tem nada melhor que tomar um cafezinho, principalmente nessa hora do nosso dia, não é verdade? Consulta na Cozinha hoje abre um espaço para a gente falar sobre todo esse universo que vai muito além de uma xícara de café. E hoje a gente conversa com os milhões ou bilhões de pessoas ao redor do mundo, é claro, que adoram esse tipo de bebida. O café, gente, é a segunda bebida mais consumida no mundo, não só aqui no Brasil, fica atrás apenas da água. Olha só a importância dele. Só que hoje a gente vai mergulhar em todo esse universo, porque hoje em dia a gente fala de café, a gente fala de torra, a gente fala da importância do grão, a gente fala sobre saborizar, harmonizar. É um universo completamente diferente, é isso que a gente quer trazer para a sua casa, porque muitas vezes a gente acha o café, obviamente, né? Ele é um item inflacionado que muitas vezes pesa ali no nosso bolso, mas a gente tem aquele questionamento, né? Será que eu posso vir a me surpreender de repente com um tipo de café, uma harmonização diferente, uma forma de degustar diferente? Tem muita coisa que parte de dentro da gente, né? O quanto que a gente consegue aprender, absorver e identificar dentro do nosso paladar mesmo. Então hoje, gente, prometemos mais do que tudo uma aula. Prepara o seu cafezinho. Lembrou de alguém aqui? Essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Já clique e compartilhe o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo e eu te convido, caso você ainda não tenha baixado, não deixe de ter a Hit TV na palma da sua mão. Perdeu um show da fé, perdeu um nosso programa, um Vejam Só, você consegue assistir no seu tempo e do seu jeito. É só você baixar de forma fácil, rápida e também gratuita. Não perca a oportunidade. Por falar em oportunidade, sabe quando a gente tem dúvidas a respeito de algum determinado assunto e a gente corre lá no Google para tirar as nossas dúvidas? É muito comum, não é? Eu faço, você faz. Nós fazemos. Mas a sugestão hoje é que você traga a sua dúvida aqui para o nosso bate-papo, gente. Essa consulta foi marcada para você. Esse espaço é seu. DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Não perca a oportunidade também de participar da nossa enquete. A gente adora essa interação com você que nos assiste. Portanto, participe da enquete que está lá nos nossos stories. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha só, o que você acredita que pode transformar o seu café de todo dia? Peça aí a sua dica. Você quer uma dica com relação à qualidade do grão que você deve investir? Quer uma dica com relação à técnica de preparo? Ou você quer uma dica com relação à temperatura da água? Aí eu sei que você pode estar pensando, a temperatura tem que ser quente. Será que tem que ser quente? E quão quente deve ser essa temperatura? É isso tudo que a gente vai aprender hoje. Quem que vai ensinar pra gente? É ela, gente. Deixa eu te apresentar quem já está com a gente para compartilhar todo o seu conhecimento. Já veio uma vez e retorna, porque foi sensacional esse programa. Vamos juntos conhecer a Amanda Ramos. Olha só, barista, cafeóloga e também mestre de torra. Ela tem 25 anos de atuação, construiu sua trajetória inspirada por um legado familiar e pelo objetivo de se tornar referência em um mercado predominantemente masculino. É a primeira cafeóloga com formação internacional, com trabalho pautado no conhecimento técnico e também na valorização do café. Seu desafio é ampliar a cultura dessa bebida aqui no Brasil, levando informação de qualidade sobre um universo ainda pouco explorado em toda a complexidade que existe. Amanda, seja mais uma vez bem-vinda. Muito obrigada. E olha, gente, ela esteve aqui tem quase um ano, já era para ter voltado antes, porque foi muito bacana aquele programa e tenho certeza que muita gente saiu daqui repleta de informação. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Dani. Eu tô assim, extasiada com o nível de conhecimento desse pessoal. Eu tô, assim, muito sensibilizada, Dani, com a familiaridade que vocês vêm trazendo do café especial.
Embora a gente não conta com ele no ticket médio, né, das nossas casas, mas a forma que vocês estão disseminando, trazendo essa cultura à frente, me deixa muito feliz. Porque é muito importante, né? Às vezes a gente tem a ideia de que aquilo que a gente não consegue alcançar, que é inacessível, é um universo distante. Olha essa xícara de café maravilhosa para inspirar aqui o nosso bate-papo. Imagens de João Capellini. Muito obrigada, viu, por esse momento juntos. E olha só, a gente acha que é tão inacessível, mas não, né? A informação, ela é boa, bem-vinda e nos transforma, né? Exatamente. A gente aprendendo um pouquinho a cada dia é o que importa. E aí eu queria falar, antes de mais nada, quem assistiu o programa da outra vez, conhecer um pouquinho sobre a sua história. Mas o que eu acho mais bonito e importante, gente, é que tudo começou por uma referência familiar, que é o seu pai, certo? Olha, essa sua paixão. Agora você pegou no tendão de Aquiles, né? Porque falar da minha paixão pelo café não tem como não lembrar o meu pai, que trouxe para mim toda a referência de aroma, fragrância, como ele fazia o café em casa, às 4h30 da manhã. Tem até uma reportagem muito interessante numa revista famosa em que eu falo sobre como tudo começou. O único momento que eu tinha de intimidade com meu pai era na hora do café, às 4h30 da manhã. Então, o cheiro me despertava a vida. E eu comecei a ficar intrigada com essa bebida e sempre fui uma curiosa a respeito dela. E veio através do meu pai. Só que tem uma pessoinha que está atrás também dessa história, que eu não posso deixar de citar, que é o meu grande braço direito, é a pessoa que me dá a maior força após a morte do meu pai, que é essa querida minha mãezinha Regina. E olha, gente, informação de bastidores, ela está aqui com a gente. Veio acompanhar a Amanda, dar força, segurar na mão e caminhar juntos. É a coisa mais linda que existe. Parabéns aí para a mamãe que está aqui, inclusive, e por toda essa relação. E eu aproveito para chamar a atenção a você que me assiste, porque muitas vezes a gente tem essa questão, né, do cheiro, a gente tem a questão do sabor. Quantas vezes a gente não sente um cheiro, um sabor num determinado horário e pensa numa pessoa especial? É sobre isso também. Memória afetiva, né? Nós criamos uma memória afetiva. Quantas vezes você não sentiu o cheiro de couro e lembrou quando o seu pai tirava a bota? Quantas vezes você não lembrou o cheiro de um tecido e ele remeteu lá na infância a toalha da avó que você colocava na mesa? Então, cheirinho de bolo à tarde. Cheirinho de bolo à tarde. Inevitável não pensar na avó, né? Nos avós. E tantos outros. Queria que você falasse um pouco sobre o que é essa profissão cafeóloga. Qual que é a diferença com relação a barista, né? A gente está falando de um aprofundamento na profissão? Um aprofundamento. O barista, ele é responsável pela bebida final. Então, ele entrega a bebida realizada, ele teve todo um estudo por trás dele, por trás de duas cadeias que nós chamamos de elos cafeeiros, que é o torra, mestre de torra, e o produtor. O barista é a terceira cadeia e que entra como entrega da bebida final. Ele responde por essas duas cadeias. O cafeólogo, ele transita entre todas as cadeias, ou seja, ele deve se formar como produtor, mestre de torra, como Q-Grader, analista de qualidade, analista sensorial, e ele vai fazer um outro análise mais profundo do café antes de passar pela mão do barista, que é o estudo científico desse café. As moléculas, as partículas, os solúveis, os orgânicos, toda essa parte mais profunda do café. E ele entrega a bebida final, após esse estudo das três cadeias. Então, eu costumo brincar que eu falo que ele é o clínico geral do café. Olha que lindo isso, gente! E quão rico é esse universo, né? Se a gente pensar que um grãozinho de café tem tanta história, tanta sabedoria, né? É muito mágico, é muito maravilhoso. E eu queria que você explicasse pra gente, porque como a gente até trouxe no início do nosso bate-papo, né? A inflação do café pesa no bolso de todo mundo, de todos nós brasileiros, mas a gente tem dados que comprovam a quantidade, por exemplo, de cafeterias que tem aberto, que tem aumentado, ou seja, tem se tornado um nicho de bastante estímulo, não é? Quando a gente pensa nessa questão comercial. Para um empreendedor, onde que eu posso vir a investir o meu dinheiro é um negócio lucrativo. Com toda certeza e toda a magnitude dessa composição que você fez agora, nós estamos ultrapassando por uma inflação notória no café, né, Dani? A gente não pode deixar de citar que o café houve um aumento por uma série de condições climáticas, econômicas, enfim, uma série de situações. Mas eu pergunto a você, sua saúde, ela tem preço ou valor? Olha só, gostei dessa, gente. Preço ou valor?
E quando a gente fala de preço e valor, eu estou falando de uma série de situações que a gente vai explorar cada vez mais aqui no nosso bate-papo, mas situações de perigo com relação ao consumo do café inadequado. Quando o café não é de qualidade, ele possui uma bactéria chamada ocratocina, OTA, que na verdade nada mais é do que um fungo que é presente na casca do milho, na casca do amendoim e proveniente do café. Ele não se deteriora com altas temperaturas. O que acontece é que se o café continuar sendo torrado em 250 graus, carbonizado, ele vai se acentuar ainda mais, porque ele se faz no calor. Então ele causa um monte de situações de moléculas cancerígenas vão se formar no seu organismo. Sistema neurocentral é atacado. A famosa dor de estômago após tomar uma xícara de café, ela vem dessa bactéria. E nós temos também o problema muito peculiar a essa bactéria, que é nada mais, nada menos que os rins, a parada dos rins. Então, a gente precisa saber, quando eu vou comprar um café, se eu vou pelo preço e não vou pela procedência dele, eu estou colocando em risco a minha saúde. Então, é de grande valia esse programa, essa abertura, Dani, por conta dessas informações que não chegam até nós em casa. Exatamente, porque eu tenho certeza que caiu uma ficha para muita gente que está agora nos assistindo, que sempre teve aquele pensamento, né? Quanto maior a potência, né, da fervura, quanto mais quente estiver, mata ali tudo que tiver de ruim e transforma aquilo que eu estiver produzindo em algo saudável. Muito pelo contrário, precisa tomar muita consciência sobre a informação correta. Que bacana, Amanda. Exatamente, Dani. E quanto mais calor, mais cafeína se desprende do café. A cafeína, perdão, ela é insípida, porém inodora. Ela não tem cheiro, mas ela tem gosto de dipirona, aquele gosto amargo, adstringente. E ele que contamina todo o café, que você tem que colocar quilos de açúcar para maquiar esse sabor tão horroroso. E outra questão também com relação a polêmicas em volta do café é o consumo com açúcar ou sem açúcar, não é verdade? Olha, essa briga eu não vou entrar. Eu acredito que cada um é responsável pelo doçor que melhor lhe cabe. Ou seja, o que é agradável ao meu paladar? Café é seu, você pode pôr açúcar. Porém, o café que a gente apresenta como especial ou extraordinário, ele já vem docinho do pé. Ele é uma fruta com mais de milhões de complexidades, na qual você, sabendo evidenciar, terá uma experiência muito agradável. E olha que eu tenho certeza que muita gente sente aí o café mais amargo, um pouco mais ácido, e a gente vai falar também sobre tudo isso. Eu tenho certeza que quem está agora nos assistindo deve estar se questionando, será que eu faço então o café da forma correta? Será que o meu café é um café saudável? Será que eu estou de alguma forma me colocando ou colocando a saúde dos meus familiares em risco? Então a gente vai aprender aqui agora, além de tudo, sobre tudo aquilo que a gente não deve fazer a fim da gente ter um café que vai trazer aquilo que a gente precisa, o estímulo que a gente precisa, a energia que a gente precisa e o sabor que a gente merece. Não é verdade? Com toda certeza. Hoje eu vou tentar ao máximo explicar como que a gente melhora a nossa qualidade do café extraído em casa. Mas para isso, a gente precisa abrir uma porta para o café especial. Porque quando a gente fala de café, nós estamos falando do café commodity, o café tradicional, aquele que a gente está acostumado, aquele que bate na nossa porta todo dia de manhã. Porém, existe um nicho de 1% de consumo que refere-se ao café especial. Nós estamos falando de uma indústria que comanda 99% do seu consumo. Há que se ter 1% daqueles que estão mais conscientes com o consumo elaborado de um café de qualidade. Tá? Há 30, 40, 45 anos atrás, não era desse jeito. Nós tínhamos um café de forma honesta. Hoje nós temos um café que ele envolve uma série de aditivos que fazem mal à saúde. E ele está sendo colocado em gôndolas a preços até parecidos com o especial. Até, gente, não está distante não. Não está distante não. E o especial que possui todo um cuidado no seu plantio, no seu terroir, na sua altitude, nas suas camadas, nos seus processos, que existem valores ao invés de preços, está sendo deixado de lado. Eu acho que a gente já está maduro o suficiente nesse tema para poder abraçar mais o café especial. Para a gente conseguir entender. Existe uma relação entre quantidade e a qualidade, entre qualidade e a quantidade de impurezas. Sim. Certo? Existe. Não só existe... E ela é inversamente proporcional, né? Quanto maior a qualidade,
menor a quantidade de impurezas. Muito. O café especial, para vocês terem uma ideia, ele é permitido nenhum ou muito poucos defeitos. Quando eu falo de defeitos, nós estamos falando desses senhores aqui, Dani. Tá. Nós estamos falando de pau, pedra, torrão grande, torrão preto. Olha o que vai no café. Pedra vale 1 defeito. Pedra preta, pau, torrão, regular, vale 2 defeitos. Olha que interessante, eu vou segurar aqui enquanto você vai explicando para a nossa audiência. Vamos lá. Olha só, marinheiro, vale 1 defeito. Ardido, ardido é aquele grão que fica verde e ele realmente carboniza na torra. Então, nós retiramos ele da nossa separação. Então, ele é um defeito grave, preto, verde e ardido. São os grãos que nós evitamos. O café especial, 0 ou muito pouco, até 5, 6 defeitos são assumidos. E ele pontua de 80 a 100 pontos. Tá, e isso tem a ver, por exemplo, com a forma como ele é colhido, como ele é processado? Como que isso acontece? Todo envolto, Dani. A gente está falando de camadas e camadas de relacionamento com o café. Desde do seu início do plantio, que ele vai para o berçário, que ele permanece por um período de ano fenólico, que nós chamamos, que é um período de maturação, até chegar os frutos vermelhos e amarelos. Então, ele possui todo um cuidado e acompanhamento. Após isso, sua colheita ela é feita seletiva, manual ou mecanizada, dependendo da altitude do terreno. Tá. Então, isso já começa uma tratativa no próprio berçário da planta, aonde é selecionadas as mais verdes, as que têm cotiledones. Então, eu vou ficar aqui falando cientificamente, Dani, se você deixar, ó. Você pode falar o termo científico, mas você traduza pra gente depois. Cotiledônio é quando ele chega numa fase que parece um cotonete, a cabeça de soldado. Tá. Então, a gente tá tratando desde da raiz mesmo, né? É cuidado num berçário, é feito uma fina camada de terra, molhado muito pouco para que esse grão não se venha perder-se com a umidade, né? Umidade. E você sabia, Dani, que o café, ele é tão sensível que ele é multável, todos os dias seu grão é diferente? Olha só, e aí por isso então você ter esse acompanhamento tão de perto, e aí então você tem que ter controle de umidade, controle de temperatura. Do calor, da luz que é emitida. Café é fotossensível, ele busca a luz para se desenvolver. Então é muito comum você ver os pés de cafés inclinados para o sol num cafezal. Então ele busca, eu falo que ele busca a luz para morrer, porque quando ele mais se desenvolve, ele vai perdendo força, oxidando e falecendo. Então a gente fala que tem 3 inimigos do café: a luz, o oxigênio e a umidade. Então nada de guardar em geladeira, já começa a derrubar o primeiro mito. Nada de guardar em geladeira, tem tudo isso na geladeira, gente. A menos que você queira café com notas de cebola, aí você guarda na geladeira. Gente, já começamos, né? Eu tenho certeza que esse programa vai trazer aí uma grande mudança de comportamento em você que nos assiste. Então, pode café, não pode guardar na geladeira. Não. Ele deve ser armazenado. E agora você puxou uma situação muito gostosa que eu queria trazer para o programa, que é a forma de armazenamento correto do meu café. Amanda, comprei um café que não foi nada barato aos meus olhos. Como é que eu faço ele viver bastante? Como é que eu faço ele permanecer comigo por mais tempo? Muito simples. Vamos acabar com o desperdício. Vamos acabar com o desperdício. Então, muito simples. Essas embalagens foram pensadas, Dani, justamente na conservação do café. Vou dar um alerta e um puxão de orelha para você que chega nas gôndolas da cafeteria e faz essa menção. Não aperte o café, nós não gostamos. Eu vou falar por quê. Eu desabafei agora por 1000 baristas. O café... Conta pra gente. Vou contar. O café, ele tem uma válvula. Essa válvula permite que o oxigênio apenas saia e não entre, oxidando o café, permitindo que o CO2 obtido na torra não venha contaminar o café, explodindo, inflando o saquinho ao ponto de estourar. Tá. Então, ele só sai e não entra ar, oxigênio. Porém, quando você aperta a válvula, você está começando a criar na embalagem, que foi tão pensada para proteger esse senhor, você cria ranhuras. E essas ranhuras vão entrando luz, aonde o café se desenvolve oleosamente do lado errado, e quando você abre, o café já está oxidado. Então, não apertem o café.
Olha aí, gente, não guarde na geladeira, não aperte o café. Eu vou fazendo a nossa lista aqui para a gente compor a nossa mudança de comportamento a partir desse programa, que é muito bacana e muito importante. E por falar nisso, importante também é a sua participação. Vamos então de participação da nossa audiência na tela. Quem participa? Adriana, de Betim, Minas Gerais. Adriana, grande beijo para você, seja bem-vinda mais uma vez. Não posso tomar café com açúcar e nem gosto de adoçante. O que eu posso colocar para dar aquela adocicada? Olha que pergunta bacana da Adriana. Muito boa pergunta, Adriana, muito prazer, que bom que você está participando do programa. Fico muito contente esse interesse de vocês todos aqui por nosso tema. O café, vamos lá, para começar, se ele precisa de ser docinho, já está errado. Café é composto por acidez, doçura e corpo. Então eu já tenho 3 componentes que já não é tão familiar assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar cafés, no seu caso, Adriana, cafés frutados, cafés provenientes de um nuance, de uma nota sensorial mais adocicada, como melaço, rapadura, mel silvestre. Você vai encontrar esses cafés exóticos, frutados, como frutas vermelhas e frutas amarelas, em Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Mata de Minas. Você vai encontrar provenientes dessas áreas, que são mais altas e possuem mais complexidade. Há que se olhar o processo. No seu caso, Adriana, o melhor processo para você seria o natural, que ele secou com casca e tudo e mucilagem e transformou-se num grão mais doce, naturalmente. Então você, ao passar o café, não vai sentir necessidade de açúcar. E olha que bacana, né? Porque com essa pergunta da Adriana, eu comecei a me questionar qual será o meu perfil de café. Como que a gente faz para saber disso? Basta essa informação que nem a Adriana trouxe pra gente? Eu gosto de café doce, mas eu não consigo adoçar. Como que eu obtenho um café doce? Da onde que eu coloco essa nota? Tá. Vamos chamar assim. Você sabe que isso foi muito gostoso tocar no assunto, Dani, porque hoje eu vim com uma proposta de realmente fazer o nosso consumidor entender o que são notas sensoriais. Porque é muito fácil chegar no vinho e dizer, olha, o tom amadeirado. Nunca você vai sentir tom amadeirado. E por que as pessoas falam isso? Porque elas não têm conhecimento. No café, nós não vamos deixar isso acontecer. Nos ensina então, não é, Adriana? As pessoas vão ler que tem manga e encontrar a manga. Nós queremos isso. Como que nós desmistificamos o fato do café ter gosto amargo e forte? Primeira coisa, derrubar esse mito. Café não é amargo e café não tem que ser extra forte. Ele tem que ser encorpado. Ele tem que ter sensação tátil na língua de peso. Isso denota satisfação no meu gosto. Ele não precisa ser escuro e queimado para fazer assim, nossa, tomei aquele café forte hoje, tô cafeinado. Não. Quanto mais escuro ele for, mais defeitos ele exibe. Olha Torra só. Escura mascara defeitos. Torra clara e média evidencia sabores. Então, o meu café brasileiro, na verdade, ele tem tons avermelhados, ele tem tons castanho e marrom bem clarinho. Minha gente, aquele café escuro, forte, pesado, não é café. Hoje é o dia que a gente vai jogar fora tudo aquilo que a gente aprendeu para abrir uma página em branco e a gente começa de novo. O que seria o encorpado? Encorpado, vamos lá. Quando eu falo de corpo, eu estou falando, vou fazer uma analogia. Leite. Tá. Coloco o leite na língua, o que eu sinto? Um peso, um preenchimento. Quando eu coloco água na língua, ela tá leve, ela tá com ausência de corpo. Leite, corpo. Água, ausência de corpo. Então, nesse caso, o nosso café ele tem que ter uma conotação pesada como a do leite na língua. A sensação tátil precisa ser, não pesada, precisa ser aveludada. Essa é a palavra mais correta. Ele precisa ser agradável. Como que eu faço um teste prático para isso acontecer? Olha, Dani, eu vou ser caçada, porque eu estou revelando segredos de como degustar um café. Amamos! Vamos lá. Ao colocar o café na língua, eu posso utilizar uma colher para fazer esse teste. Eu coloco ele bem no centro da língua e subo a minha língua até o céu da boca. Devagar, eu vou sentir uma pressão. Isso é corpo. É a sensação tátil na língua. Quanto mais pressãozinha ele fizer no céu da boca, uma pequena pressão sutil, é o corpo presente.
Eu consigo assumir que eu estou tendo café encorpado. Outra situação de que o café está encorpado, ou seja, gostoso, é quando ele finaliza e eu lembro dele após algumas horas que eu tomei. Eu vou lembrar o café. A gente chama de aftertaste ou retrogosto. Ele permanece na língua. Aí eu vou trazer aqui uma outra questão, que a gente já falou disso da última vez, que eu lembro que foi revelador. E para quem perdeu, eu não posso deixar sem essa informação. Quando nós vamos em uma cafeteria, é muito comum que a gente receba ali a nossa xícara de café com uma bolachinha, teoricamente para harmonizar, correto? E logo ao lado, a gente tem ali um pouquinho de água com gás, que muitas pessoas ficam se questionando. É para tomar antes, para limpar o paladar e receber o sabor de fato do café ou é para tomar depois? Olha, gente, é para não tomar. Eu já sabia essa resposta, eu sei que é reveladora. Vamos lá, é para não tomar. Para não... William Amaral, eu sei que você está com a gente nessa... Para não tomar. Para não tomar. Na verdade, isso é um costume francês que veio, que nós copiamos sem saber o porquê. Na verdade, a água com gás, ela raspa as línguas, papilas degustativas, deixando-a evidente e sensível, o que causa uma abrangência, como uma lixa mesmo. Então, nós não colocamos que ele vai melhorar seu paladar, pelo contrário, ele vai deixar mais sensível aos defeitos. O ideal para que se limpe o paladar, pasmem, bolacha de água e sal. Ela limpa o paladar, ela zera o paladar, ao ponto de você conseguir degustar, ou água mesmo. A própria água sem gás vai limpar o paladar para receber o café. Uma fruta que está dentro das notas sensoriais do café também prepara o paladar para receber o café com alto sensorial. Gente, que bacana e que interessante. Uma tarde de aprendizado garantida aqui pra gente, não é verdade? Vamos de mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora é Gilberto Almeida. Seja mais uma vez bem-vindo, Gilberto, de São Paulo, capital. Boa tarde para você também. Gostaria de saber se existe ali diferença no sabor do café se usar filtro de papel ou se usar pano. Olha, existe uma diferença gritante aí. O papel, ele tem celulose, no qual tem gosto de papelão. Então, nós promovemos a saturação do filtro, a limpeza desse filtro, para que ele não impacte no sabor. O pano, ele precisa ser muito higienizado, o que não acontece diariamente, frequentemente, para que não interrompa o sensorial. Eu costumo brincar como barista que o pano a gente deixa romantizado para a avó. A gente usa mesmo o filtro que a dona Hans Melita criou há muitos anos atrás, já mostrando que tinha segmentação. Eu conseguia, através do do filtro de papel, segmentar, ou seja, escalar a minha extração. O pano cai para todos os lados. Eu não consigo reproduzir essa receita. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, Consulta na Cozinha, vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Consulta ao Doutor já está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo, caso você tenha acabado de chegar neste exato momento. Quarta-feira é o dia do nosso Consulta na Cozinha e olha só, para você que acabou de chegar, a gente está tendo uma aula sobre o café. Sabe aquele cafezinho delicioso que a gente adora tomar ali para começar o nosso dia, quando a gente encerra uma refeição ou assim, no meio da nossa tarde, só para trazer mais estímulo, para fazer a gente ali pensar. Muito obrigada, William Amaral. Eu tenho certeza que ele está inspirado aqui pelo nosso bate-papo. E você que já sabe como ele se comporta quando termina um Consulta na Cozinha, sim, ele vai estar aqui sim depois para provar o nosso cafezinho que já já vai sair. Mas se você é como nós também, apreciador de café, a gente está aprendendo, gente, tanta coisa. Aprendemos que a gente não deve colocar ali o nosso pó para ficar guardado na geladeira. A gente está aprendendo muitas questões importantes, principalmente com relação à nossa saúde. Afinal de contas, temperaturas elevadas podem potencializar ali bactérias e colocar a nossa vida em risco. Você sabia disso? Então, continua com a gente no bate-papo, porque essa e outras informações a gente garante por aqui. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, site hittv.com.br e aplicativo Hitplay. Só compartilhar
compartilhar o nosso link de transmissão de forma fácil e rápida. A gente consegue levar a nossa informação de qualidade para quem precisa, que é o nosso objetivo hoje, além de tirar todas as suas dúvidas. Que eu tenho certeza que cada dúvida que você traz, participação da Adriana, do Gilberto, enriqueceram demais o nosso bate-papo. E aí eu tenho certeza que mais pessoas estão com mais questionamentos. Do DDD é 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, @consultadoutorhittv. Por falar nisso, tem uma enquete aguardando a sua participação, porque a dica, quem pede, a dica final é você. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela, em seus minutos finais, viu? O que você acredita que pode transformar o cafezinho que você toma ali no seu dia a dia? Quer uma dica com relação à qualidade do grão, como escolher? Quer uma dica com relação a uma técnica de preparo que pode te ajudar a extrair o melhor sabor? Ou com relação à temperatura da água? Essa eu confesso que a gente meio que já passou por ela, mas nunca é demais. A gente pode, inclusive, reforçar, caso você tenha acabado de chegar. Deixa eu te apresentar, gente, a Amanda Ramos. Maravilhosa, ela é cafeóloga, barista e especialista em torra. E tá aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento. Mais uma vez, obrigada, Amanda. Dani, obrigada pelo carinho. E a gente tá aqui falando, trocando figurinha, aprendendo demais, mas estamos deixando de lado o momento mais importante desse programa, né? Que é como fazer um bom café. E a partir de agora, então, a Amanda vai trazer pra gente todas as instruções e aquilo que a gente deve e pode levar em consideração. Vamos lá, para a gente ter um café de qualidade, a primeira coisa muito importante, mais importante do que o próprio café, é a qualidade da água. Água boa, café bom. Ele é composto por 98% da xícara é água. Então eu preciso ter uma água de qualidade. Mas Amanda, o que é água de qualidade? Exatamente. Água de qualidade, água filtrada, mineral, sem sólidos pesados, com pH. Eu não vou entrar nesse questionamento, porque senão vocês vão ficar birutas e vai ter gente sendo contra, mas o pH não, gente. influencia. O pH e os fortes minerais que são liberados naquela água. Então, o ideal é que ela seja uma água leve. Nós chamamos de água, quanto mais leve ela for, melhor. Se for uma água com metais pesados, ela vai impactar no sabor do café. Vai deixar o café pesado, adstringente, sem sabor, não vai extrair os óleos. Pensem na água sendo um solvente natural, que ao ser aquecido, ela vai dissolver os sólidos presentes e positivos do café que eu quero extrair. Só que detalhe é o tempo, que é uma outra variável. Okay. Por isso, nós, baristas e profissionais do café, utilizamos uma balança parecida com essa, que ela calcula o ml e o tempo. Porque eu utilizo, na verdade, apenas esse conhecimento do controle da variável tempo através da moagem. Se a moagem estiver correta, ela para no tempo exato que tiver parar o café. Ela não vai nem para frente nem para trás, ela para no tempo exato. Ou seja, nós chamamos de ciência que estuda a granulometria. Nós falamos no programa anterior. Dá uma passadinha lá que tá bem legal. Granulometria. Pois é, gente. Então, a moagem interfere, a quantidade e o tempo, então. Vamos para a próxima etapa, então, que a gente precisa saber. A próxima etapa que a gente vai saber, eu vou falar e vou fazer, porque quem toma café fica nervoso de esperar. Vocês são assim? Eu fico nervosa de esperar. É porque aqui o meu foco não é nem tomar o café, claro que é que eu estaria mentindo se eu dissesse o contrário. Mas eu tô aprendendo tanto. Que gostoso. Primeira coisa que o nosso amigo falou é que se o papel e o filtro impactavam no Gilberto. Olha só, eu vou promover a limpeza desse filtro com água quente. Então, eu vou saturar o filtro. Eu trouxe um filtro bem polêmico, porque é um método alemão chamado Chemex, que eu venho falar só de métodos aqui quando a Dani me convidar. Olha só, o convite já está mais do que feito. A água sai até amarelinha. Isso é celulose, minha gente, é gosto de papelão. Aí isso aí precisa ser descartado. Então, eu vou Olha só que interessante. aqui. Então, vocês viram, gente. Ela deu ali só uma passadinha no filtro. E aqueci o método também, deixei ele aquecido. Qualquer método deve ser aquecido, porque ao entrar o café, está em outra temperatura. Se aqui estiver frio, ele quebra as moléculas e se transforma em amargor. Amargor. Um trava-língua aqui pra gente. E eu falo o dia inteiro essa palavra.
E aí agora a gente está só então retirando para poder então receber esse café que vai sair fresquinho, feitinho na hora. Você aí da sua casa está fazendo seu cafezinho? Vamos de mais participação da nossa audiência? Na tela. Quem participa agora, Gabriel Oliveira. Gabriel, excelente tarde para você. Tá dando um oi também para Amanda. Será que podemos tomar o café da manhã aquecendo no micro-ondas? Um abraço aqui do Rio de Janeiro. Um grande abraço, um grande beijo para você, Gabi. E aí? A carinha dela. Não, amigo, não. Quem mais toma café no Brasil é a pia. Porque você faz aquele jarrão de café, ele já oxidou, ele já extraiu o máximo de cafeína que ele tinha que extrair, ele já vai fazer mal ao seu estômago, e aí você ainda aquece no micro-ondas para potencializar as bactérias que ali estão existentes e adormecidas. Café eu faço na hora e tomo minha xícara na hora. Mas, Amanda, eu quero praticidade. Existem métodos para isso. O cápsula é um grande facilitador da vida e com uma qualidade excelente. Então, eu posso usar métodos que me facilitam. Apertei um botão, trouxe meu café quentinho, uma xícara única e acabou. Deixar na garrafa de café... Que eu ia perguntar. Ia falar, inspirada pela participação do Gabriel, a garrafinha térmica é um recurso para tentar prolongar essa vida útil do nosso café? Uma vilã. Tá. O café está intrínseco à qualidade do grão, também que está intrínseco ao tempo de preparo e consumo. Perfeito. Ele tem que ser tomado na hora, consumo imediato. Aprendemos juntos, hein, Gabriel? E assim, moeu, perdeu. O café vive 10 minutos, então eu vou correr com o meu café aqui. Eu vou usar um moedor, vou moer meu café na hora, vou usar em grãos, que é a melhor forma de apresentação do café, é o uso em grãos. Moído, não. Moído, ele já está oxidado. Ele só vive, ele não morre. Café não morre, café envelhece. Ele oxida com oxigênio e ele perde tributos sensoriais, principalmente o doçor, as notas agradáveis, os sólidos favoráveis. Ele perde tudo isso e traz só coisas ruins. Tá? Então, eu vou fazer uma moagem rapidinho aqui da TV, já fiz. Meu café está moído. Eu vou usar... E o cheirinho, gente, só o cheirinho disso daqui já tá maravilhoso. Eu vou usar aqui rapidamente, eu coloquei 25 gramas para 300 ml. Eu estou usando uma granulometria média, ou seja, uma moagem entre pedra e areia. Ou seja, uma espessura... bem carocinho mesmo, bem carocinho mesmo. Ele não é fino como talco, tá, gente? Ele é aquela espessura mais grossa, para que eu possa inchar o café. Do pozinho ficou esses grãos inflados, Dani, que a gente pode mostrar que vai caindo devagarinho. Eu vou correr um pouquinho, porque o meu tempo com café, senão o senhor café não responde. Porque, gente, tem toda essa questão. Enquanto ela está jogando ali a água, tem um tempo de queda e uma quantidade específica. E ela não pode perder. Explica pra gente que quantidade é essa. Exatamente. O que acontece? Eu faço o café em 3 fases. Eu vou mexer primeiro uma pré-infusão, que nada mais é uma laminha. Eu vou ter o primeiro contato da água do café, da água no café. Segundo contato eu chamo de primeiro ataque. E o terceiro contato eu chamo de segundo ataque. No primeiro ataque, ele vai extrair a doçura. Perdão, no primeiro pré-infusão, ele extrai a acidez. No primeiro ataque, ele extrai a doçura. No último ataque, ele extrai o corpo. Esse é o último ataque que a gente está agora. Esse é o último ataque que a gente está trazendo o corpo. Esse bico aqui chama bico de ganso. Chaleira bico de ganso. Ela não é à toa. Ela controla uma variável chamada fluxo de água. Quanto mais fino for o meu fluxo, mais coisas e sabores eu vou trazer desse café. Quanto mais predominante esse fluxo, quanto mais abundante, eu vou trazer poucas coisas do café. E vai vir de uma vez. E vai vir de uma vez, tá? Por isso, então, esse cafezinho feito na pressa, muitas vezes é melhor você não deixar para depois. Olha ali, gente, mais uma dica da gente aprendendo. Então, eu tô sacrificando a minha extração, porque já deu tempo de preparos. O que vem depois de 2 minutos e 50 a 3 é atributos que eu não quero. Tá. Então eu vou correr com o café. Se você deixasse, ele iria ficar mais amargo? O que a gente poderia perceber desse café? A astringência, gosto de manga verde, sabe? Vou ter aquele sabor de pneu, asfalto.
borracha, que são os defeitos de torra se ele obtiver. Gente, e eu tô adorando tudo isso, né? Porque ela fala de um jeito que consegue atingir o nosso imaginário. Mas eu tenho certeza que você jamais tinha associado o gosto de um pneu a um café. Pois é, Dani, não é? Por favor. Ele já deve estar... E esse aqui, pessoal, não acha que ele tá super quente, que eu tenho que esperar para tomar. Muito pelo contrário. A temperatura dele é diferente. Preciso confessar que é completamente diferente do café que eu tomo ali na minha casa, sabe? E aí depois disso é difícil, né? Tem o antes do programa e depois do programa. Como que a gente vive depois? Volta. É um caminho sem volta, minha gente. Delicioso. E aí eu queria, por exemplo, você trouxe aqui pra gente essa xícara, certo? Sim. A gente... Muitas vezes, quando entra numa cafeteria, a gente pode ser impulsionado por estímulos visuais. O tempo todo. O tempo Até todo. para a escolha de um café? Até para a escolha do seu cafezinho, você é impulsionado a ter um estímulo sensorial. Se a cafeteria for de café especial e for esperta, ela vai estimulá-lo desde a entrada até a experiência final e até a saída. Você será acompanhado por estímulos de cores, sabores, nuances, cheiros, Conta pra gosto. gente a psicologia um pouco por trás disso, porque a gente ouve falar muito com relação, por exemplo, às lanchonetes fast food, as cores que elas têm e aquilo que elas ativam na gente. Que muitas vezes a gente fica ali pensando, preciso comer, ou passa na frente, nem estava interessado, mas acaba entrando. O que acontece? Qual é a psicologia dentro de uma cafeteria? Olha, minha gente, eu acho que eu vou sair daqui depois, vou ser caçada pelos grandes baristas que vão falar, você revelou todos os nossos segredos, Amanda. E, na verdade, é só para que vocês possam consumir cada vez mais esse produto tão extraordinário, que tomou meu coração e vai tomar o coração de muita gente depois desse programa. Só para vocês terem uma ideia, a xícara, vamos começar por uma xícara comum, branca. Uma xícara branca. Ela tem a percepção sensorial cerebral que você está tomando um café forte, encorpado. Não é à toa que ela é mais pesada. Tá. Arredondada, boca aberta, uma boca mais aberta, arredondada, fundo puxado para baixo e mais achatado. Isso tudo é para que você sinta na mão a sensação tátil e que você leve até a sua degustação já pensando que é um café forte e encorpado. Que bacana, essa é a xícara branca. A preta vai estimular no seu córtex central que você está tomando um café parrudo, forte, amargo. E, na verdade, eu posso até oferecer um café achocolatado para você que você vai receber muito melhor numa xícara preta. Um de nozes, de castanha, seu cérebro vai... Obviamente, ele vai procurar essas notas na xícara. Tá. Amarelo, ideal para frutas amarelas. Aquelas manga. Você sabe que no Norte e no Nordeste tem cajá. Cajamanga, que é uma palavra só, tava vendo? Então, para eles, são muito comum fazer café de frutas amarelas. Aí a gente tem o verde, cafés herbais, aqueles cafés que eu falo que ele vem muito da Etiópia e da Guatemala. Quem tiver a curiosidade de procurar cafés herbais, não é um herbal vegetal, é um herbal gostoso mesmo, da natureza, refrescante, é diferente. São cafés que tem no Brasil, também tem alguns cafés que você vai encontrar na variedade geisha, que é uma variedade muito exótica e aí possui São diferenciadíssimos. Diferenciadíssimos. Daqui a pouco a gente vai aprender então sobre as outras três cores, mas eu vou trazer aqui mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora é o Márcio Monteiro. Márcio, seja muito bem-vindo de Calcaia. Boa tarde também para você. Eu e minha esposa queríamos saber se ferver o café depois de pronto pode. Parecida com a pergunta do Gabriel. Isso não, moça. Isso não é legal não, gente. Vamos lá? Falando de calor, quanto mais calor, mais coisas negativas eu vou evidenciar no meu café. O que são coisas negativas? Defeitos, bactérias, sólidos indesejados, coisas que eu não quero para o meu café. Ele atingiu uma temperatura de 96 e baixando para 92 graus
com a água quente, eu já vou obter o solúvel, a água dissolvida que eu quero para extrair um café honesto. Se eu reaqueço esse café, eu estou dizendo a ele, me traga mais do que você pode. Aí ele só vai trazer coisas ruins. Não deve. É ruim para o estômago. E vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. O que você acredita que pode ali transformar o seu café de todo dia a dica? Alternativa mais votada, 50%, qualidade do grão. Eu imaginei que fosse essa. Como escolher? Tá no rótulo, onde a gente tem essas informações? A gente tem dicas muito importantes para escolher o nosso grão. A primeira coisa que eu devo olhar é a data da torra. Quanto mais próximo a data da torra estiver, mais fresco está o meu café. Porém, ele tem uma curva de declínio. Então, vamos colocar que até a partir de 15 dias ele está no auge do seu consumo e ele vai declinando 30, 60, 90, 120. Ele vai declinando as suas propriedades. Então, quanto mais próximo tiver da data da torra, melhor está o meu grão. Outra informação importante é o processo que esse café sofreu ou que ele foi elaborado. Sofreu não, porque ele é muito bem tratado, mas o café que ele foi, o processo que ele foi elaborado, que ele foi sujeito ali exposto. Eu tenho o processo natural, que é secagem com ventos por todos os lados. Eu vou explicar da forma mais simples. Com casca e tudo, ele vira um coco. Então ele está com tudo preservado lá, secou naturalmente. Então ele está mais doce. Ele vai ter notas achocolatadas, notas de caramelo. Então ele vai estar um café mais aveludado, vamos dizer assim, mais doce, tá? Mais próximo do consumo que eu estou acostumado. Já os cafés que foram submetidos a processos como lavado, semi-lavado, CD, cereja descascado, ele vai ter o gosto mais acentuado para acidez. Então, nós estamos falando dos frutas amarelas, dos frutas vermelhas, dos cítricos, dos cafés mais exóticos nesse sentido, é proveniente de uma fermentação, que pode ser anaeróbica, aeróbica, Roney Processors, e aí vai embora. É muita informação, gente. Espero que vocês tenham aproveitado essa tarde de puro conhecimento. Deixa vocês os contatos. Amanda com H, da forma como está aparecendo aqui na nossa tela, barista, WhatsApp DDD 11 91083 8909 e o e-mail também ela deixa à sua disposição. Excelente restinho de tarde para você. E amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas, a nossa próxima consulta. Amanda, muito obrigada mais bons uma vez. cafés, Dani. Obrigada.